Se você ainda tem dinheiro na poupança, você está queimando ele e ficando cada vez mais pobre. Assistindo esse vídeo até o final, você vai entender o porquê da poupança jamais poder ser considerada como investimento. E eu vou te mostrar algumas opções para você nunca perder dinheiro com a poupança. Fala, dividendista! Aqui é o Guilherme Aguinera e seja muito bem-vindo ao canal do Dividendista. Nesse vídeo eu vou te ajudar a parar de perder dinheiro com a poupança. Ou se você não investe nela, que você continue assim e nunca perca dinheiro com ela. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aí sua curtida na confiança e se inscreve no canal. Depois, se você não gostar do vídeo, você tira a curtida. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Nem vou perder tempo com rodeios, até porque a poupança não merece isso. Ela é a pior opção para você colocar o seu dinheiro. Minto, só não é pior do que deixar o seu dinheiro parado na conta. Sempre vai ter uma opção melhor que a poupança, que vai ser até mais segura que ela, ou vai ter a mesma segurança que ela, mas que vai render bem mais. O rendimento da poupança ele vai depender da taxa Selic, que é a taxa de juros definida pelo Banco Central e que vai influenciar ali todas as taxas do Brasil, de empréstimos, de juros e, consequentemente, da poupança também. No caso específico da poupança, funciona da seguinte forma. Quando a taxa Selic estiver abaixo dos 8,5% ao ano, o rendimento da poupança vai ser igual a 0,7% da taxa Selic, ou 70% da taxa Selic. Quando a taxa Selic estiver acima dos 8,5%, que é o nosso caso atual, a poupança ela vai ter um rendimento de 0,5% ao mês, mais uma taxa de referência, que vai ser baseada ali no rendimento das letras do Tesouro Nacional. Quanto mais alta tiver a taxa Selic, maior vai ser essa taxa de referência aí. E de cara eu já vou te provar que sempre vai haver uma opção melhor que a poupança, mais segura e que vai sempre render mais que ela. O Tesouro Selic, que é basicamente como se você estivesse emprestando o seu dinheiro para o governo. E pasmem, o Tesouro Selic ele vai depender do quê? Da taxa Selic. O rendimento do Tesouro Selic ele vai estar atrelado, vai ser influenciado pela taxa Selic. E para te provar na prática que o Tesouro Selic sempre vai render mais que a poupança, eu preparei uma tabelinha aqui no computador para te provar. Então bora aqui pro computador. Bom, então aqui é a nossa tabelinha. Eu montei da seguinte forma, eu simulei várias taxas Selic, né, vários níveis para a taxa Selic. Coloquei aqui em qual regra a poupança estaria, né, de rendimentos a taxa Selic. Então, ó, abaixo dos 8,5%, o rendimento da poupança, 70% da taxa Selic. Acima, 0,5% ao mês, mais taxa de referência. Sempre lembrando, taxa referencial, ela vai variar muito ali em função da taxa Selic. Quanto maior tiver a Selic, maior vai ser a taxa referencial. Então, é preciso já ter isso em mente, porque vai fazer diferença na hora que eu mostrar aqui os rendimentos da poupança, incluindo a taxa referencial. Porque aqui, por enquanto, ó, aqui depois, quando eu já começo a contar a partir dos 9% a taxa Selic, eu não considerei ainda a taxa referencial. E nós vamos considerar isso daí, tá bom? Então, outros pontos que é importante a gente já ter em mente aí antes de falar e de mostrar aqui direitinho a tabelinha. Poupança. Quanto que a poupança renderia em função de cada taxa Selic? Sempre lembrando, poupança é isenta de imposto de renda. Não tem imposto de renda. Já o Tesouro Selic, como o rendimento dele vai ser predominantemente baseado pela taxa Selic, vai ter ali um pouquinho, uma taxa também de referência ali no Tesouro Selic, mas vai ser muito pequena, então eu até desconsiderei. Atualmente a taxa de referência está em 0,17%, mais ou menos. Então, por exemplo, 13,75 mais 0,17% daria um rendimento de 13,92% ao ano. Mas eu desconsiderei aqui, vamos simplificar para fazer essa comparação e te mostrar aí que a poupança é sempre a pior opção, tá? Então aqui eu considerei o rendimento bruto do Tesouro Selic como baseado unicamente pela taxa Selic e fiz também o rendimento líquido, que já considera ali a dedução da alíquota máxima de imposto de renda. O Tesouro Selic ele vai estar sujeito a imposto de renda, só que é pela tabela regressiva. Quanto mais tempo você mantiver o seu dinheiro investido lá, menos você vai pagar de imposto. O máximo de imposto que você vai pagar é 22,5% sobre o seu rendimento. Então foi isso que eu considerei aqui na hora de fazer o rendimento líquido do Tesouro Selic. Beleza? Para a gente fazer a pior situação possível e mesmo assim vai ser melhor que a poupança. Beleza?
Então aqui, ó, lembra que eu falei da taxa de referência? Atualmente, nos últimos 12 meses, ela está em 2,09%. Só que nos últimos 12 meses, a taxa Selic estava em 13,75% ao ano. Então vamos olhar aqui, só para a gente simular. 2,09%. Vamos olhar só quando o Tesouro Selic está em 13,75%. Ó, compara. O líquido é 10,66% ao ano, sem aquela taxinha pequena. Isso aqui pularia ali para perto dos 10,83%, né, por cento ao ano. Só que não vamos considerar. Olha aqui, compara. 8,26% a 10,66%. Então, já bate ali o Tesouro Selic na poupança. E mesmo assim, vamos olhar aqui para rendimentos menores, quando a Selic tivesse menor, mas vamos manter essa taxa de referência, o que não aconteceria. Lembra? Conforme a taxa Selic for diminuindo, a taxa de referência, a taxa referencial também diminuiria. Mas mesmo assim, ó, olha que até os 11%, se a gente mantiver a taxa referencial em 2,09%, ainda assim o Tesouro Selic bate na poupança. Quando que deixaria de bater se a taxa de referencial se mantivesse em 2,09%? Aqui, ó, quando a taxa Selic tivesse ali entre 8,5% e 10%, um pouquinho mais de 10%. Só que se a taxa Selic tivesse nesse nível, a taxa referencial também estaria menor. Então, por exemplo, lá no final de 2021, quando o Banco Central começou ali a aumentar a taxa de juros, a taxa Selic acima dos 8,5%, para você ter ideia, a taxa referencial de dezembro, de dezembro de 2021, que foi quando o Banco Central ali ultrapassou a taxa Selic dos 8,5%, ficou em 0,05%, ou seja, 0,05% ao mês. Se você fizer a grosso modo ali tentar anualizar isso, multiplicar por 12, o que você vai ter? Você vai ter ali uma taxa referencial de 0,6% ao ano. Então vamos simular. 0,6. Olha aqui, já não bate, tá vendo? Já não bateria. Vamos aumentar um pouquinho mais, 0,8%. Também não bateria. Então quer dizer, mesmo se você aumentasse ali um pouquinho a mais a taxa referencial, ela não seria suficiente para bater o Tesouro Selic. Então o Tesouro Selic sempre vai ganhar da poupança. E olha que aqui eu ainda forcei com a taxa referencial, hein? Porque se tivesse ali na casa dos 10%, 9%, ela ficaria ali por volta ali do 0,5%, 0,6%. Entendeu? Então, sempre o Tesouro Selic bateria ali a poupança. Bom, já te mostrei que a poupança é uma péssima opção, né? Inclusive, já te mostrei a alternativa básica, tá? Que é o Tesouro Selic. Mas além do Tesouro Selic, também eu separei uma outra ótima opção, que inclusive é uma que eu utilizo para guardar minha reserva de emergência, que é o CDB de liquidez diária do BTG. O que é um CDB? É uma forma de emprestar o seu dinheiro para o banco, tá? Então esse CDB do BTG, ele vai ser um empréstimo que você vai fazer para o BTG, que é um banco muito seguro. Além disso, também você vai ter a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que é ali uma espécie de proteção para o investidor, né, na renda fixa, que vai garantir para o investidor que ele receba o seu dinheiro caso a instituição ali do investimento venha a quebrar. É muito difícil banco no Brasil quebrar, ainda mais um banco enorme como o BTG. Mas caso isso aconteça, o Fundo Garantidor de Crédito garante, né, ficou um pleonasmo, é verdade. mas ele assegura você que ele vai te pagar ali o valor do seu investimento limitado em até R$250 mil. Então isso dá uma segurança. Se você tiver mais que isso, você pode ali diversificar entre as instituições. Então, por exemplo, pode comprar um CDB do BTG, pode ir em outro banco comprar um outro CDB de outro banco. Busque por bancos seguros e que tenham uma boa rentabilidade. Esse CDB do BTG, ele rende 102,5% do CDI, tá? O rendimento bruto. Percebe? Já é maior que o Tesouro Selic. Pouquinha coisa, mas é maior e é seguro. Então, se você quer ter uma rentabilidade ainda maior que o Tesouro Selic, essa é uma ótima opção de investimento para você fazer. E o CDB do Banco BTG também vai te permitir resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. Agora me diz aqui nos comentários, você ainda tinha dinheiro na poupança?
Já decidiu para onde você vai transferir? E se você quiser ter acesso a esse CDB do BTG que eu mostrei, comenta aí CDB que eu vou te mandar o link para você abrir sua conta e ainda ganhar isenção total para você fazer outros tipos de investimento, como por exemplo em fundos imobiliários e ações. Comenta aí CDB que eu vou te mandar o link certinho. Vídeo valeu a curtida, né? Se você ainda não tinha deixado o seu like, essa é a hora. E não se esquece de se inscrever no canal do Dividendista para muito mais conteúdo sobre finanças e investimentos.